Terminei minha maratona de filmes do Estúdio Ghibli na Netflix, uma empresa espetacular de animação japonesa. A Netflix disponibilizou no início desse ano 21 filmes da empresa considerada a Disney japonesa. O Estúdio Ghibli ganhou esse reconhecimento pelas histórias fantásticas e super criativas que eles produzem, marcando a infância de muita gente. Hayao Miyazaki é um dos diretores mais famosos da empresa. Seu universo de criação é único, nos levando para mundos completamente diversos. O cineasta nos apresenta seu universo em um nível de riqueza e detalhes absurdos. Isso inclui seu lado mais belo, mas também seu lado mais sombrio. A percepção do estúdio para contar histórias vai além do que estamos acostumados nas produções ocidentais. O ritmo de seus filmes é completamente diferente, assim como suas inventividades narrativas. Se você ainda não conferiu essas obras, eu super recomendo para qualquer pessoa, mesmo que você não seja fã de animes ou da cultura japonesa, porque os filmes do Estúdio Ghibli possuem um apelo universal. E para isso, separei uma lista de indicações para quem nunca se aventurou por essas obras-primas. Tem dois filmes bem legais que não estão no catálogo da Netflix. A Tartaruga Vermelha, que não é uma produção do Estúdio Ghibli em si, apenas foi uma parceria, então suas temáticas são bem diferentes do resto de suas outras histórias. E o segundo é O Túmulo dos Vagalumes, uma história trágica que me destruiu emocionalmente, mas eu já falo sobre isso. Vamos começar mesmo por A Viagem de Chihiro, de 2001, dirigido por Hayao Miyazaki. Esse filme geralmente é o que a maioria das pessoas começa. A história apresenta ao espectador todo o universo de fantasias e concepções artísticas de Hayao Miyazaki, inspirados no folclore japonês. Acompanhamos Chihiro, uma garota que muda para uma cidade nova e acaba ficando presa no mundo dos espíritos. Apesar da história possuir uma carga inocente ao narrar as aventuras de Chihiro, os temas tratados e as concepções bizarras dos espíritos nos instigam o interesse até o fim. Talvez seja a mesma sensação que o público teve ao ler Alice no País das Maravilhas pela primeira vez. Nessa mistura de histórias infantis, só que com cargas dramáticas muito profundas. A cada minuto da trama, estamos imersos em um universo brilhante de uma das maiores animações da história do cinema. O filme sintetiza toda a estética do Estúdio Ghibli de uma forma fantástica, por isso indico como um começo. O segundo filme é A Princesa Mononoke. Esse filme possui temáticas bem mais sérias e adultas que seu antecessor. Indico em segundo lugar para aqueles que são fãs de histórias de guerra e de ação, apesar do filme ser muito além disso, pois nessa obra é possível conhecer o lado político de Hayao Miyazaki, com posicionamentos bem claros sobre o mundo bélico e sobre como a cobiça humana é capaz de destruir os ecossistemas. Imagina se os animais de Mowgli, o Menino Lobo, fossem seres ancestrais em que nós, humanos, sabemos de sua existência e poder, e justamente por isso travamos uma guerra contra tais seres. Esse é o contexto de A Princesa Mononoke. A personagem que dá nome ao filme nasceu no lar dos lobos e luta contra os humanos na Guerra Travada. Uma das histórias mais energéticas que já assisti. Não canso de repetir a experiência apenas para conferir toda a inventividade artística das criaturas folclóricas. Ainda na mesma linha temos Nushika, do Vale do Vento, o primeiro filme do Estúdio Ghibli. Após um evento que destruiu a civilização e boa parte do ecossistema, comunidades isoladas e pequenos reinos estão tentando se estabelecer em uma nova sociedade. Ainda existem poucos territórios habitáveis para os humanos, pois a maioria está coberta por uma floresta de névoa tóxica para nós. Nela crescem plantas e criaturas gigantes. Enquanto as maiores potências bélicas da nova civilização querem invadir essa floresta nociva, essa é uma outra história com grande inventividade estética, seja na concepção das criaturas, das tecnologias e de todo o ecossistema. É de encher os olhos. Além do conflito da história, que propõe um debate parecido, mas tão interessante quanto A Princesa Mononoke. Mas sem dúvida, o filme mais sério e realista do Estúdio Ghibli é O Túmulo dos Vagalumes, que já deixa bem claro sua temática logo no início. A história se passa em 1945, ano em que os Estados Unidos lançou 2 bombas nucleares no território japonês.
na cidade de Hiroshima e de Nagasaki. Conhecemos dois irmãos órfãos que tentam sobreviver sozinhos após esses ataques. O túmulo dos vagalumes, assim como a maioria das histórias do Estúdio Ghibli, não aponta o culpado diretamente. O foco aqui é muito mais narrar o trauma japonês sobre as guerras, já que falar sobre o que aconteceu em 45 foi um tabu no país por muito tempo. Agora, indo para um clima mais tranquilo, temos Meu Amigo Totoro. A história possui uma essência bem mais infantil e divertida, em que acompanhamos as aventuras de duas garotas com criaturas mágicas, dentre elas Totoro, enquanto lidam com sua mãe que está no hospital. A história foi uma das responsáveis pela popularização do Estúdio Ghibli, sendo Totoro considerado o mascote da empresa. No início de cada filme, seu desenho aparece. Seria o equivalente do Mickey Mouse para a Disney. Outra obra do estúdio bem inventiva na criação do universo é o Castelo Animado. Conhecemos Sophie, uma garota de 20 anos que foi amaldiçoada e tem o seu corpo envelhecido para de 90 anos. A personagem, para solucionar o problema, procura por um castelo com pernas que se locomove pela energia de um demônio, em que lá mora um feiticeiro que talvez possa reverter a maldição. E não para por aí, os conceitos mágicos apresentados nessa trama extrapolam cada vez mais. E ainda tem espaço para o Miyazaki incluir debates sobre a guerra novamente, só que de uma forma bem mais leve. Ainda mantendo o clima good vibes, também temos o Serviço de Entregas de Kiki. O segundo filme que eu vi do Estúdio Ghibli conta sobre uma garota bruxa chamada Kiki que vai morar em outra cidade, longe de sua família. É incrível como uma proposta simples pode tratar de temas tão profundos como amadurecimento, autodescoberta, qual o verdadeiro sentido de nossas vidas. Super indico o Serviço de Entregas de Kiki, Meu Amigo Totoro e Castelo Animado para quem quer uma vibe mais tranquila e relaxante. O Serviço de Entregas de Kiki já revela muito o interesse de Hayao Miyazaki por aviação. Quando eu digo aviação, é porque existem várias histórias do Estúdio Ghibli em que estar no céu é o foco principal, como é o caso também de Porco Rosso, em que acompanhamos a história de um piloto que foi transformado em porco e ele passa a lutar contra saqueadores nos céus. E Hayao Miyazaki consegue colocar mais uma vez nessa trama debates anti-guerras. Além disso, temos Castelo no Céu, um filme de aventura ótimo e super indico para quem é fã do gênero. Essa trama possui um controle de ritmo perfeito, sabe o momento certo de tornar a ação rápida, mas também como desacelerar a história. Rapidamente estamos imersos em uma perseguição bem no estilo de Indiana Jones, em que os protagonistas precisam alcançar Laputa, uma ilha voadora. E também existem histórias mais mundanas do Estúdio Ghibli, com um foco maior na adolescência e no colegial. A minha favorita é Sussurros do Coração. Para quem é fã do filme Your Name vai adorar essa história. Ela vai além de uma trama de relacionamento e constrói uma profunda conexão entre duas pessoas, apenas para fazer o público chorar no final. Sussurros do Coração é o título do livro que a protagonista passa a escrever, e a partir daí conhecemos suas crises existenciais e dúvidas quanto ao futuro, já que ela sente não possuir talentos ou sonhos. O Estúdio Ghibli possui essa característica. Eles tocam em temas muito profundos da sociedade, como os traumas de guerras e a destruição do meio ambiente, mas também os criadores tratam de temas muito pessoais e minimalistas dos seres humanos. Um filme que alcançou o máximo dessa característica foi Memórias de Ontem, em que acompanhamos as lembranças e arrependimentos da vida da protagonista. Não é à toa que a origem das imagens de lo-fi veio do Estúdio Ghibli, pois elas passam uma sensação de produtividade e acolhimento no mundo urbano. Tanto que a imagem mais famosa de lo-fi nasceu do filme Sussurros do Coração, que foi readaptada por causa de direitos autorais. Esses foram os filmes que eu considero obrigatórios caso você queira conhecer o Estúdio Ghibli, mas ainda restam 11 filmes da empresa para serem citados. E todos eles são muito incríveis, como Ponyo, Pompoko, O Mundo dos Pequeninos,
O Conto da Princesa Gaguaia, Quando Marnie Estava Aqui, Vidas ao Vento, Da Colina Cocurico e Os Vizinhos e Amadas. Mas o estúdio Ghibli não é perfeito, também existem filmes bem fracos do estúdio em comparação com os outros, como é o caso de O Reino dos Gatos, Contos da Terra-Mar, Posso Ouvir o Oceano. Então recomendo deixar esses filmes por último, caso queira assistir tudo. Aproveita que a Netflix não costuma anunciar quando vai retirar seus filmes do catálogo, e como já faz alguns bons meses que estão lá, podem acabar saindo eventualmente. Mas tranquilo, porque geralmente esse processo é aos poucos. Espero que o vídeo não tenha ficado muito grande, mas eu não queria deixar de citar todos os filmes do estúdio Ghibli. E se quiser que eu aprofunde mais em algum tema desse vídeo, deixe nos comentários. Aliás, agora é a sua vez de falar, você já conheceu o estúdio Ghibli? Possui um filme favorito? Diga aqui embaixo. Meu nome é Igor Avelar e caso queira acompanhar conteúdo sobre cinema toda semana, já se inscreva no canal e dê seu like caso tenha gostado do vídeo. Muito obrigado e até a